Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Otto Levi Reis. Secretário, muito bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer conversar com o senhor mais uma vez. Bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Secretário, para a gente começar, ontem o senhor esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para prestar contas sobre diversos assuntos relativos ao governo do estado, às finanças do estado. Como é que foi essa reunião com os deputados? Aliás, o senhor não esteve na Assembleia porque tudo está sendo feito à distância, assim como a nossa entrevista em função da pandemia. Mas como é que foi essa reunião com os deputados estaduais? Então, a Comissão de Administração Pública nos convidou para prestar esclarecimento sobre o parcelamento dos salários, sobre a questão dos empréstimos consignados e sobre o cumprimento dos mínimos constitucionais. E aí nós tivemos a oportunidade de mostrar qual que era a real situação desses 3 pontos, né? Então, com relação ao parcelamento dos salários, que nós mostramos que esse parcelamento, na verdade, se iniciou em janeiro de 2016. Inicialmente, o salário, até dezembro de 2018, era parcelado em 3 vezes. Né? A partir de janeiro de 2019, nós conseguimos reduzir o parcelamento para 2 vezes. E desde então, né, desde janeiro de 2019 até abril de 2020, nós passamos a cumprir a data que nós sempre anunciávamos. E se não fosse essa pandemia, né, provavelmente a gente teria conseguido realizar a operação do NIOB e acabado com esse parcelamento. E com relação aos consignados, né, nós mostramos que durante os anos de 2017 e 2018, o governo anterior descontou o salário, de verdade, descontou o empréstimo consignado dos funcionários e não repassou às instituições financeiras, o que levou 280 mil servidores com o nome para o Serasa, e que nós, em 2019, quitamos esses empréstimos consignados no valor de 536 milhões de reais, e que agora, em 2020, nós negociamos com as instituições financeiras, tendo em vista essa crise aí da pandemia, novas condições favoráveis aos empréstimos consignados para os funcionários. Importante dizer que, até o final de 2019, nenhum funcionário público conseguia fazer empréstimo consignado, justamente pela ação anterior do governo do senhor Fernando Pimentel, e que agora nós já temos 164 mil servidores que têm acesso novamente ao empréstimo consignado. Secretário, o que a gente vê de algumas frentes sindicais é exatamente essas reivindicações, principalmente durante esses primeiros 6 meses aí de 2020, porque dizem que além do salário parcelado ou o salário em atraso do funcionarismo público, exatamente esse problema em relação aos empréstimos, ele acontecia. Então os sindicatos defendem aí que os funcionários não conseguiam fazer esses empréstimos. Ontem o senhor falou sobre isso também nessa reunião na Assembleia. Qual a opinião do senhor em relação a isso, em relação a essa defesa feita por alguns sindicatos? Thalita, foi bom que você me fez essa pergunta, porque na verdade até, foi um fato bem estranho que esses grandes sindicatos do funcionalismo público, Sindiúti, Asteng, Sindisaúde, que tem uma mesma direção sindical aí, que já estão há anos, né, a mesma direção sindical, há anos mandando nesses sindicatos, quando essa apropriação indébita desses empréstimos aconteceu, né, ou ficaram em silêncio, ou nada fizeram, ou fizeram alguma coisa apenas protocolar. Né? Quando nós agora pagamos os empréstimos, eles também não se manifestaram. E agora que nós, né, conseguimos novas condições para os funcionários, né, eles também não se manifestaram. Isso, para mim, só mostra, né, que essa atual direção sindical desses sindicatos
está muito mais preocupada em fazer política do que realmente em defender o interesse do funcionalismo público. Eu acho que está na hora do funcionalismo público eleger novas pessoas para essa direção sindical, que se preocupe menos com política e mais em defender o interesse do servidor público. Nesse sentido, secretário, eu pergunto para o senhor, há uma dificuldade de relação com os sindicatos e, mais do que isso, vai haver um rompimento, o fim de um diálogo com os servidores por causa dessa situação relatada pelo senhor? Como é que o governo pretende se portar diante dos sindicatos? Bom, Rodrigo, você sabe que nós sempre estamos abertos ao diálogo com o servidor, né? E, na verdade, o servidor sabe, se ele comparar a situação de 2018 com a situação atual, a situação do servidor melhorou, né? Na verdade, o que eu estou falando aqui para o servidor, né, é que ele deveria, né, já que, na verdade, essa é uma decisão dele, repensar e melhorar a qualidade da direção sindical que, em tese, deveria representá-lo, e que, na verdade, não o representa, né? Na verdade, essa direção sindical está aí, né, está muito mais preocupada em eleger representantes, em fazer parte de um projeto político que não tem nada a ver com o interesse do servidor público. Pelo menos essa é a minha visão e a minha opinião de que tem anos que participa de negociações e de negociações mesmo sindicais na época da vida privada. Secretário, em relação ao salário dos servidores, ontem foi um assunto que voltou também, que voltou a ser comentado, e os servidores públicos que querem aí uma resposta em relação aos salários. O que o servidor pode esperar do governo de Minas hoje? Ô, Thalita, então, diante da pandemia, nós tivemos em abril uma queda de receita de R$1 bilhão. Em maio, essa queda de receita foi de R$1 bilhão e 300 milhões. E em junho, a nossa previsão é que essa queda de receita seja, mais uma vez, da ordem de R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Nós estamos esperando que a recomposição parcial dessa perda de receita por parte do governo federal, que vai ser da ordem de 750 milhões de reais, seja feita até o dia 20 de junho, né? Mas isso ainda é uma previsão. O que o servidor pode esperar é que nós vamos fazer todo o possível para que nós consigamos pagar, dentro do mês de junho, o salário do servidor. E ele pode ter certeza que nós temos claramente, com relação à arrecadação do Estado, duas prioridades, né? A prioridade número 1, obviamente, é o recurso para combater a pandemia do coronavírus, e a segunda prioridade é o pagamento do salário do servidor. O secretário, diante de todas essas dificuldades, o governador Romeu Zema chegou até a publicar nas redes sociais, vi ele falando também em entrevistas coletivas, que o dinheiro que vai vir do governo federal é insuficiente para fazer tudo, né? E o senhor, inclusive, já até mostrou essa diferença de números aí, de um rombo de 1,3 bilhão de reais, por exemplo, para 750 milhões que o governo federal pode ser que repasse aí, que vocês esperam que esse dinheiro caia na conta até 20 de junho. Ao mesmo tempo, o governador se predispôs a apresentar algumas medidas, algumas contrapartidas para o governo federal, para que o governo pudesse recompor as perdas que o Estado está sofrendo agora nesse momento de pandemia. O que seriam essas medidas, por exemplo, que o Estado poderia implementar para poder ter uma contrapartida efetiva e que, de fato, cumpra com aquilo que o governo de Minas espera? Bom, com relação ao governo federal, Rodrigo, infelizmente, com essa pandemia, a operação do Nióbio, que nós iríamos fazer em março, ficou inviável, né, na Bolsa de Valores. Nós tivemos uma reunião com o presidente Bolsonaro e com o ministro Paulo Guedes e estamos em negociação com o Banco do Brasil
e com o BNDES para verificar a possibilidade de o Banco do Brasil ou o BNDES, ou os dois em conjunto, comprarem essa operação. Então, na verdade, nós não estamos pedindo nenhum dinheiro, né, mesmo porque seria impossível que o governo federal doasse um dinheiro exclusivo para Minas Gerais, mas que ele compre essa operação do nióbio, né, que nós iríamos levar a mercado usando os bancos federais. Esse dinheiro, secretário, se fosse, por exemplo, conseguido através dessa operação que você está citando aí, por meio do Banco do Brasil, do BNDES, ele seria suficiente para colocar fim ao parcelamento de salários, ou nesse momento de pandemia e de grave crise financeira, que a coisa está pior do que estava antes da pandemia agora, né? Seria suficiente apenas para que o Estado conseguisse arcar com um mínimo de tranquilidade todas as contas públicas? O que ficaria diferente nesse momento de pandemia, é a minha pergunta. Bom, Rodrigo, eu não vou... Com esse dinheiro, óbvio, eu diria o seguinte, que daria uma tranquilidade para a gente conseguir pagar o salário por um tempo, né? Não vou dizer para você que seria possível acabar com o parcelamento do mesmo, mas a gente teria tranquilidade efetivamente de poder continuar pagando o salário do servidor, que na verdade hoje nós não temos mais essa certeza, né? A gente fica sempre dependendo da arrecadação, né, de medidas de contenção. Só para você ter uma ideia, desde março, né, o Poder Executivo fez um contingenciamento de 49% das despesas de custeio. Isso significa que nós estamos operando o Poder Executivo no modo de sobrevivência, né? Somente realmente aquilo que é o estritamente necessário para que o governo continue minimamente funcionando, e a única área que ficou fora desse contingenciamento foi a área da saúde. Secretário, a gente está quase chegando já ao fim da nossa entrevista, mas dá tempo ainda de uma última pergunta. A relação com as prefeituras. A gente, inclusive na última entrevista que o senhor concedeu aqui à Rádio Super, ao Café com Política, falávamos sobre isso com o senhor em relação à relação que muitos prefeitos reclamavam ter com o governo de Minas, falando aí sobre a falta de diálogo. Essa relação, ela melhorou? Como que está essa relação, principalmente agora durante a pandemia, né? O momento que a gente vive e que, por óbvio, não era esperado por ninguém, mas que está tendo aí muita divergência entre a condução do governo de Minas, entre a condução tomada por alguns prefeitos de algumas cidades do estado. Thalita, eu acho que a relação do governo de Minas com as prefeituras melhorou, né? E te digo, vou dar alguns exemplos. Primeiro que o governo do estado, apesar da crise, continua repassando em dia os repasses constitucionais, ou seja, ICMS, IPVA e o Fundeb, o que não acontecia no governo passado. Estamos pagando, né, a dívida que o governo Pimentel deixou de 6 bilhões de reais também do ICMS e do Fundeb, né? Então, estamos pagando, já pagamos 5 prestações, vamos pagar agora em junho a 6ª prestação. Então, na verdade, esse é um recurso extraordinário que os prefeitos estão tendo, né? Que não era dívida do nosso governo, mas que estamos pagando, né? Criamos aí o programa Minas Consciente. Criamos também um programa que chama Minas Protege, em que o governo do estado adquiriu EPIs e está repassando a preço de custo para as prefeituras. Como o governo do estado tem um poder de compra bem maior, né, EPIs principalmente para as pequenas prefeituras, né? E, finalmente, agora, né, apesar de toda a crise, nós estamos lançando, e na verdade já lançamos um edital do programa Alô Minas, que é levar telefonia celular para mais de 200 municípios, que tem vários distritos que não possuem telefonia celular, e com isso
Você sabe que hoje em dia telefonia celular significa saúde e segurança para municípios que não eram atendidos por esse serviço. Então eu acho que a relação do governo do estado com os municípios de maneira geral melhorou bastante. Obviamente, pequenas divergências podem acontecer, mas tenho certeza que você conversar com o presidente Urvan da MM, ele vai confirmar isso que eu estou falando. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas com respostas objetivas, um ping-pong que o senhor já conhece, secretário. Combinado. Para começar, o servidor público mineiro. Muito qualificado e mal representado pelos sindicatos. Sindicatos, qual o papel deles? Defender o interesse do servidor público e não fazer política partidária. Governo de Minas e a pandemia. É um exemplo para o Brasil de como administrar a situação nesta pandemia. Salário dos servidores públicos. É um desafio que nós herdamos, mas que estamos, até o momento, conseguindo superar. O maior desafio do governo durante a pandemia. Salvar vidas e manter a economia. E o maior desafio do governo pós-pandemia? Recuperar a economia. Secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Otto Levi Reis, nosso convidado hoje aqui no Café com Política, falando muito a respeito da situação dos servidores públicos estaduais em Minas. Gostaria de agradecer muito a sua participação. Foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez, secretário. Rodrigo, Thalita, eu que agradeço. Obrigado aos ouvintes também.